Olá, pessoal. Então agora vamos retornar para o exercício e agora vamos fazer o dimensionamento da máquina térmica, tá? Então vamos ler novamente o exercício agora, do começo, e então lemos os itens, o que nós precisamos fazer, ou o que nós precisamos dimensionar desta máquina. Bem, o enunciado diz o seguinte: uma central de potência a vapor utiliza água como fluido de trabalho e opera em ciclo Rankine. A pressão na saída da turbina é igual a 10 kPa e a caldeira opera a 2 MPa, pressão de entrada da turbina. O vapor deixa a caldeira como vapor saturado. Observação: trace a curva ou diagrama TS. Determine, então, o trabalho por unidade de massa de fluido realizado sobre a bomba, a quantidade de calor por unidade de massa injetada no gerador de vapor, o trabalho por unidade de massa realizada pela turbina, a quantidade de calor por unidade de massa extraída no condensador e, por fim, o rendimento térmico da máquina. Legal. A primeira explicação que eu gostaria de dar para vocês nesse momento é o seguinte: o que significa isso? O que significa o termo, né? Energia por unidade de massa, nesse caso, trabalho por unidade de massa, quantidade de calor por unidade de massa. E qual é a implicação disso na resolução do nosso problema? Bem, primeira coisa importante: ao calcular o trabalho por meio da primeira lei da termodinâmica, vocês devem lembrar, como em aulas anteriores, que a gente escrevia a primeira lei da termodinâmica da seguinte forma, né? Massa vezes a variação da energia interna específica, tá? Ou massa vezes a variação da entalpia específica é igual ao calor no processo, aqui 2, trocado no processo, menos o trabalho realizado no processo, ok? Um detalhe importante: este calor e este trabalho possuem unidade kJ, unidade de energia, tá? Enquanto que esse termo aqui, ó, entalpia ou energia, nesse caso tanto faz, tá? Possui a unidade kJ por quilograma, uma vez que se trata de entalpia específica e aqui energia interna específica. Aí você pode até pensar, mas dimensionalmente não está incorreta essa equação, porque se é uma igualdade, aqui está em kJ, aqui deveria ter kJ apenas. Mas a gente não pode esquecer que a gente está multiplicando o termo pela massa, né? Então a gente está multiplicando aqui, ó, por quilograma. Então é lógico que aqui, se você faz a análise dimensional, quilograma com quilograma se torna unidade, e aí aqui desse lado da equação, lado esquerdo da igualdade, fica quilojoule, como esperado, tá? Então, assim, qual que é a implicação disso? Por que eu estou falando isso? Porque nós lançaremos mão exatamente desta equação aqui, que é a primeira lei da termodinâmica, para fazer a resolução ou para obter os termos que ele está pedindo, como o trabalho e a quantidade de calor. Só que lá ele pede para a gente esse termo aqui, ó. Ele pede o calor, vou deixar assim indicado, por unidade de massa. Ou ele pede para nós o trabalho por unidade de massa. Tá? Deixa eu deixar aqui um maiúsculo assim. Beleza? Então, assim, o que são esses termos? O que ele está pedindo ali no nosso problema é esses dois termos aqui, ó. É calor por unidade de massa, trabalho por unidade de massa. E nós chamaremos esses termos da seguinte forma, ó. Calor por unidade de massa, nós chamaremos de calor específico, que é um Qzinho minúsculo, escreve-se assim, ó. Enquanto que o trabalho por unidade de massa, chamado também muitas vezes de trabalho específico, a gente usa um W minúsculo, assim para representá-lo. Mas sabemos que esse Q minúsculo é o calor por unidade de massa e o W minúsculo é o trabalho por unidade de massa, ok? Então note, é lógico que a unidade de medida desse termo agora aqui vai ficar kJ por quilograma e esse aqui kJ por quilograma, ok? Então isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que
Para nós aqui, ó, a gente vai utilizar, então eu vou resumir esta equação aqui da primeira lei da termodinâmica em função de calor por unidade de massa, trabalho por unidade de massa. Muito fácil, é só você pegar o termo de massa aqui e passar dividindo o outro lado da equação. Escreve assim, ó, a variação da entalpia é igual ao calor pela massa, menos, aqui como a subtração se divide, né, a massa nos dois termos da subtração, por unidade de massa. E lógico que esses dois termos foram definidos assim, né, Qzinho e Wzinho, né, minúsculo aqui. Ou seja, a variação da entalpia é o calor específico menos o trabalho específico. Ok? E essa fórmula aqui, ó, é a que a gente vai utilizar com em grande parte aí dos dimensionamentos de máquinas térmicas, bombas de calor, refrigeradores e tal. Tá bom? Então, salve essa explicação aqui, ó. Deixa eu fazer uma separação aqui. Vamos para o problema em si, tá bom? Então, vamos começar ali, ó, pela letra A. Tá? A letra A desse problema, ela pede para a gente o trabalho por unidade de massa realizado na bomba. Então, vamos só lembrar, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o W minúsculo, esse aqui, tá? Ó, só que na bomba. Então, vamos só lembrar, ó, a bomba, ela é para nós aqui, ó, ela está dentro do processo, né, que envolve os estados 1 e 2. Então, como que a gente escreve aqui? A gente escreve assim, ó, W1, 2, ok? Esse termo aqui, só para a gente colocar aqui, a superfície de controle é a bomba, tá? Envolvendo os estados 1, 2, tá bom? É importante anotar assim, porque aí você nunca esquece qual estado você tem que, quais estados você precisa olhar para poder resolver, tá bom? Então, é bem simples, ó, quer ver? Vamos pensar assim, a bomba, ela é um processo que a gente chama de um processo adiabático, correto? Quando o processo é adiabático, nós não temos troca de calor aqui, ó, tá bom? Então, na bomba, se a gente usa a primeira lei da termodinâmica para dimensionar o trabalho na bomba, nós temos que lembrar que a bomba é um processo adiabático, sem troca de calor. Então, esse Q12 é igual a zero para a bomba, tá? E a primeira lei da termodinâmica fica escrita da seguinte forma, ó, menos W12. Importante, não pode esquecer esse sinal de menos aqui, tá? Ok? Aqui é menos na fórmula, tá? Não pode deixar, não pode tirar ele daqui. Agora, olha só, como que a gente escreve a variação de entalpia? É H2 menos H1 igual a menos W12. Ok? Vamos pensar aqui, ó. Aqui é sempre assim, ó. Seria como se fosse a entrada, ou seja, antes da bomba, e aqui é a entalpia do fluido quando ele sai da bomba, tá bom? Agora, deixa eu dar uma ajustada aqui. Aqui um detalhe importante, tá? Aqui eu vou só inverter aqui e deixar esse W aqui do lado esquerdo aqui para ficar melhor, né? Aí vai ficar assim, ó, H2 menos H1, tá bom? Eu vou sempre agora escrever dessa maneira aqui, já invertido aqui. O H2, ó, vamos ver aqui os valores, ó, pegando na nossa tabela. H2, que é a entalpia do estado 2, ó, vale 193,8. E o H1 vale 191,8, tá bom? Então, se a gente fizer a conta aqui, ó, vai ficar menos. Aqui, logicamente, não precisamos lançar mão de calculadora, né? Isso aqui dá 2. Vai dar 2 quilojoules por quilograma. Aqui só que tem que tomar cuidado, por quê? Tem esse sinal de menos aqui. Então, se você multiplica os dois lados da equação por menos 1, você chega que o trabalho é menos 2 quilojoules por quilograma. Aí você fala assim, puxa, mas por que qual é o motivo, né? Qual o motivo que a gente tem esse sinal de menos aqui, né? Qual o motivo desse sinal de menos aparecer aqui?
Desse sinal de menos denota que o calor, que você está entrando com o trabalho, tá? Então aqui o trabalho entra no sistema. Trabalho entra. Então, ó, trabalho entra no sistema. Ok? Entra. E quando o trabalho sai, que é o caso da turbina, aí você vai ter o sinal positivo. Esse sinal aqui, a única interpretação que a gente deve fazer é com relação ao fluxo, ao sentido da energia. Quando menos, o trabalho entra. Ou seja, é consumido pela máquina. Quando positivo é porque o trabalho sai da máquina, ou seja, é consumido na vizinhança ou no meio externo. Tudo bem? Então tá bom. Agora, vamos lá para o B. O item B. O item B, ele pede para a gente a quantidade de calor por unidade de massa injetada no gerador, tá? Veja, volta no que eu comentei. Nós iremos utilizar sempre a primeira lei da termodinâmica como base para estes cálculos, tá bom? Então, nós vamos lançar mão dela aqui, ó. Antes de mais nada, vamos anotar aqui o termo que nós estamos procurando, tá? Ele quer saber a energia, o calor injetado no gerador de vapor, na caldeira, tá? Então, esse calor, lembra que nós chamávamos ele de QRAI, né? O QHzinho. Podemos denotar aqui também como sendo o processo 2,3, tá vendo, ó? 2,3, que é o que acontece no gerador de vapor, 2,3. Isso aqui é o GV. Tá? Esse Q23 aqui, ó, se você quiser, ele também pode ser chamado de Q-high. E aqui, se você quiser, pode ser chamado de WB, tá? Que é o que a gente usava por causa da bomba, tá bom? Aqui do gerador de vapor, tá bom? Então, como que fica isso? Na primeira lei da termodinâmica, ó, como o gerador de vapor ele não gera trabalho, mas apenas ele gera variação de energia, variação de entalpia por meio da injeção de calor, esse termo aqui é zero, tá? Então, ficaria assim a primeira lei, ó, ΔH igual a Q2, 2, 3. Ok? É lógico que esse delta ficaria assim, né? H3, que é o que sai, menos H2, então sai e sai, tá? Então, sai 3, entra H2, tá? Igual a Q2, 3. Ok? Agora, é lógico que aqui, vamos fazer como a gente fez no caso anterior, vamos só inverter aqui para ficar um pouco melhor os cálculos. Q2, 3, igual a H3 menos H2, ok? E agora vamos colocar os valores. Lógico que nós precisamos usar a tabela aqui, ó. H3, 2.800 menos H2, que é 193,8. Joia? Então vai ficar da seguinte forma aqui, ó. Q23 igual. Vamos agora fazer a conta aqui, pegar a calculadora, não cometer nenhum erro. 2.800 menos 193,8. Tá? Então vai dar 2.606,2 quilojoules por quilograma. Ok? Aí uma coisa importante também, importante aqui observar. Você vê que o sinal aqui, ó, ele é positivo, tá? Ele é positivo. Então, vai ficar da seguinte maneira, ó. Quando o calor entra no sistema, é positivo. Quando sai, é negativo, tá bom? É interessante vocês darem uma olhada se vocês não lembram os sentidos de fluxo de energia, calor e trabalho, deem uma revisada, deem uma olhada nas aulas de revisão de termodinâmica, que lá eu explico como esse sinal influencia se o calor está entrando ou saindo, se o trabalho está entrando ou saindo do sistema, tá bom? Então, agora vamos para o item B. Vou colocar aqui outra folha.
Vamos lá, tinha a tabelinha aqui. O item B não, o item C, desculpa. O item C. Tá? O item C, ele pede para a gente o trabalho por unidade de massa realizado na turbina. Então vamos lá. Vamos fazer a identificação, né? Aqui pela nossa tabela, ó, a turbina ela envolve o estado 3, 4. Então ele quer saber o trabalho que está entre o estado 3 e 4, tá bom? Que nesse caso representa para nós a turbina. Um detalhe importante, esse trabalho ele também pode ser identificado como WT, né? Ok? Que significa trabalho realizado na turbina. Tá bom? E como que a gente vai fazer isso? Vamos lançar mão aqui, ó, da primeira lei da termodinâmica, tá? Vai ficar assim, ó, delta H igual a menos W34. Lembrando que a turbina, ela é um dispositivo adiabático, ou seja, sem troca de calor, por isso que esse termo Q aqui fica como sendo zero, sobra apenas o trabalho que sai por meio desse dispositivo, tá? Então, agora vamos abrir aqui o termo, ó, H4 menos H3, procedendo sempre igual, né? Ó, menos A4, tá bom? Vamos substituir, vamos só inverter aqui, né? Para ficar um pouquinho melhor. Depois a gente troca o sinal. Um detalhe, se quiser trocar o sinal agora, pode, tá? É só inverter o 3 com o 4 aqui, tá bom? Aí fica menos aqui e mais aqui, tá bom? Mas podemos fazer no final também. Então, trocando aqui, colocando os valores, H4, ó, vamos pegar aqui na nossa tabelinha. H4, 2007. 2007. E o H3 é 2.800. 2.800. Perceba que, ó, fazendo essa conta aqui, ó, a gente vai ter como resultado, aqui não precisa de calculadora, né? Isso aqui dá para fazer tranquilo de cabeça, vai dar 793, tá? Kilojoule por quilograma. Cuidado agora que aqui a gente tem que trocar o sinal aqui, né? Então vai ficar assim, ó, que o trabalho... Opa, perdão, vai ficar menos aqui, né? Menos 793. Trocando o sinal, né? Aqui é menos e aqui é menos também. Então vai ficar mais 793 kJ por quilograma, tá? Uma coisa importante aqui, agora perceba que, ao contrário da bomba, no caso da turbina, o trabalho deu positivo. Por quê? Porque o trabalho é positivo toda vez, ó, enquanto que quando o trabalho entra no sistema, é negativo. Quando o trabalho sai do sistema, ele é positivo. Ok? Então, aqui um detalhe, a própria matemática mostra para a gente se o trabalho está saindo ou entrando no sistema, tá bom? E ok, então aqui, vamos para o próximo, seria para a gente o item D, então vamos lá, item D. O item D pede para a gente a quantidade de calor por unidade de massa extraída no condensador. Então, vamos ver aqui, ó. O condensador é os processos 4 para 1. Aqui, cuidado na forma de anotar, tá? Porque ele entra no 4, o fluido, e sai no estado 1. Então, é 4, 1 e não 1, 4, tá bom? Entra no 4 e volta para o estado 1 aqui. Esse aqui é o condensador. Beleza? Aqui lembrando que a gente também denotava em algumas situações Q-Low. A gente usava o Lzinho aqui embaixo, que também pode ser a representação, tá bom? Aí ficaria pela primeira lei da termodinâmica, ó, ΔH, Q4, 1. Lembrando que o condensador não realiza trabalho, por isso que o termo menos W aqui já fica cancelado. O H fica aqui, toma cuidado, tá? Porque é sempre assim, ó, a ordem desse delta é sai menos entra, tá? Então ele sai em 1 e entra no estado 4, tá bom? Então é H1 menos H4, a ordem, tá? Igual a Q4, 1. Joia?
Então, agora vamos aqui inverter, né, como a gente já estava fazendo nos outros. Que 4,1 igual a H1 menos H4, joia? Então, agora substituindo os valores, ó, vamos lá. H1 vale 191,8 e o H4 ó, vale 2007. 2007. Ok? 41. Vamos agora usar a calculadora aqui, né, para não cometer nenhum erro. 191,8 menos 2007. Então deu menos 1815,2. 1800 menos, né? Cuidado aqui, 1815,7 kJ por quilograma, tá? Então, novamente, aqui analisando, né, o que está acontecendo do ponto de vista do sinal, né? Do ponto de vista do sinal, o que esse sinal, o que esse menos representa? Ele representa para a gente, ó, que ao invés do calor entrar no sistema, porque quando é positivo o calor entra, o calor na verdade está saindo do sistema, sai do sistema. Ok? Então é isso daqui, ó. Agora, então até aqui fizemos os cálculos das energias. Falta a gente, na verdade, fazer o cálculo agora para finalizar do rendimento da máquina, tá? Então, como que é isso, o rendimento? Vamos escrever aqui rendimento. O rendimento da máquina é denotado por essa letrinha grega aqui, né? O rendimento da máquina ele é bem simples para ser calculado. Basicamente, o rendimento ele é calculado assim, ó, como sendo o trabalho líquido dividido pela quantidade de calor que você injeta no sistema, tá? Lembrando aqui, ó, esse Q-RAI aqui, ele é o calor injetado no sistema pelo gerador de vapor. Já esse trabalho chamado de trabalho líquido, ele é para nós o trabalho na turbina, tá? Menos o trabalho na bomba. Um detalhe importante é que o trabalho na bomba a gente vai colocar em módulo, tá? Por quê? Porque o trabalho na bomba, se você for ver o cálculo aqui, ó, que é esse aqui, ó, é o W12, tá? Ele é, ó, menos 2, tá? Então a gente vai colocar ele aqui em módulo, tá bom? Dividido por Q-RAI. Joia? Então vamos lá, ó, para o cálculo do rendimento. É que nós não usamos mais a tabelinha, não precisa. Vai ficar assim, ó. Trabalho na bomba, trabalho na turbina, perdão, tá aqui, ó. 793 menos o módulo do trabalho na bomba, que vale 2. Lembra que eu havia comentado com vocês que, obviamente, que o trabalho na bomba ele vem a ser muito menor do que o trabalho na turbina. Se isso não ocorre, primeiro, se o trabalho na bomba e o trabalho na turbina fossem iguais, o rendimento da máquina seria zero, porque ela não consegue efetivamente transmitir nenhum trabalho, tá? Dividido pela quantidade de calor injetada no sistema, que é Q-RAI, tá? Do gerador de vapor aqui, ó, tá bom? Que vale 2.606,2. Só confirmando isso mesmo, tá? Agora vamos fazer essa conta aqui para fazer o cálculo do rendimento, ó. 793,2. Opa, não, desculpa. 7,3 menos 2 dividido, vamos fazer aqui, ó, usando a fraçãozinha já, 793,2 menos 2 dividido por 2.606,2, ok? Ó, deu 0,30. Vamos aproximar aqui, 0,30. Vamos pôr um 3 aqui. Bem, uma coisa importante, o rendimento de uma máquina, ela sempre precisa estar, o rendimento precisa estar entre 0 e 1, ok? 0 significa nada de rendimento. 1 significa para a gente um rendimento de 100%, tá? E nesse caso nós sabemos que termodinamicamente isso não é possível pela segunda lei da termodinâmica. Essa máquina, ela tem um rendimento, então, que é 0,3, se você multiplica isso daqui por 100,
nós temos o chamado rendimento percentual da máquina de 30,3%, tá? Agora, aqui, ó, o importante entender é o seguinte, que o que é esse 30,3%? É que a máquina consegue, daquela injeção de calor que ela teve no sistema, através do gerador, fornecer 30% de trabalho, ou seja, converter em trabalho líquido, em trabalho real, daquele calor injetado, apenas 30%. Ok? Então é isto. Esse é o dimensionamento da máquina. Um abraço, até a próxima.